Queridos, nós vamos iniciar hoje uma conversa sobre uma nova série de mensagens, cujo tema é uma porta chamada 2019. Um novo ano é como se fosse uma porta, uma nova porta aberta por Deus, e Deus nos deixa passar, e é cheia de novidades, desafios, de preocupações, cheia de complicações muitas vezes, mas é a porta que Deus abre para nós. Pensando nessa porta, nós vamos ministrar 4 sermões. O primeiro deles é o desafio de mudar a mentalidade. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero convidar você para nós refletirmos sobre um texto muito interessante da Palavra de Deus. Se encontra narrado em Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como alguns preferem. Capítulo 10, nós leremos do versículo 9 até o versículo 23. O desafio de mudar a mentalidade é o tema do nossa mensagem dessa noite. Atos 10, de 9 a 23. A palavra do Senhor diz assim: No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Aqui viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Até aí, queridos. Quero convidar você a orar mais uma vez. Deus, nesse instante nós falamos contigo, agora especificamente pedindo pela instrução do Senhor, pelo tempo em que vamos meditar na sua palavra. Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ministre as nossas vidas. Aqui estamos, ó Deus, o povo do Senhor, que te conhece, que te busca, e que deve ser regido pelas orientações da tua palavra. Fala conosco, nos abençoe nessa noite, ministra a nossa vida, unge-nos, ó Deus. Que o Santo Espírito do Senhor, o mesmo que inspirou as Sagradas Escrituras, o mesmo que se moveu na igreja primitiva, possa se mover no nosso meio, entre nós, nesse instante, abençoando as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, a mentalidade que se tem sobre algo faz toda a diferença. A maneira como você pensa sobre alguma coisa, a mentalidade que você desenvolve em relação a algo,
determina muita coisa na sua vida. Por exemplo, a mentalidade produz novos alvos, gera novos processos, fomenta novos comportamentos e determina novos resultados. Você chega ao final, ao resultado diferente, porque você desenvolveu uma mentalidade diferente, que produziu novos alvos, que gerou novos processos na sua vida, que fomentou novos comportamentos e que, por sua vez, lá no final, se transformou em resultados práticos na sua vida. Mas tudo começou com uma nova mentalidade. Por exemplo, ultimamente tem surgido algumas mentalidades que são benéficas. Por exemplo, a mentalidade de cuidar melhor do corpo. É algo que não existia até um tempo atrás, mas agora isso existe, está na moda, está crescendo cada vez mais, às vezes até um pouco exagerado, mas essa mentalidade, a mentalidade de preservar a natureza, era algo que até um tempo atrás nós quando eu falo seres humanos, só destruíamos a natureza, mas começamos a pensar e a ver que é preciso ter essa mentalidade de cuidar da natureza. A mentalidade de zelar mais pela saúde. A mentalidade de desenvolver um crescimento sustentável. Uma frase que a gente ouve muito nos nossos dias. A mentalidade de se combater a corrupção, que se despertou tardiamente em nosso país, mas dizem que antes tarde do que nunca. A mentalidade de lutar para interromper o aquecimento global. E se você mora em Florianópolis e passou essa semana aqui, você com certeza está animado para lutar contra o aquecimento global. É verdade? Nós quase morremos de calor, né, nessa semana. E diz que vem mais por aí, mas não desanime. Nesse sentido, queridos, em todas essas coisas que eu acabei de citar aqui, permanecer na velha mentalidade de destruir a natureza, de tolerar a corrupção, de não estar nem aí para o aquecimento global, permanecer nessa velha mentalidade traria um prejuízo enorme para as pessoas, para a sociedade atual, essa que está aqui agora, eu e você, e para as futuras gerações, que pagariam um preço ainda pior do que nós. Agora, quando nós pensamos no aspecto pessoal e espiritual, que é o objetivo do nosso estudo nessa noite, isso também é verdadeiro. Nós todos somos cheios de hábitos, medos, manias, somos ou não somos? Vá pensando aí, somos cheios de hábitos, medos, manias, estilos, comportamentos que por vezes perpetuam uma mentalidade pequena dentro da nossa cabeça, por sua vez travam o nosso pleno potencial e geram resultados medíocres. Então veja bem sobre o que estou falando. A mentalidade pequena trava muitas vezes o nosso pleno potencial, o nosso avanço, o desenvolvimento, o alcance do nosso pleno potencial, ou seja, ficamos aquém, aliás, do que poderíamos ir e alcançamos resultados muitas vezes medíocres. Por quê? Porque a nossa mentalidade muitas vezes ficou pequena. Eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que este não é o plano de Deus para nós, querido. Esse não é o plano de Deus para você, esse não é o plano de Deus para mim, esse não é o plano de Deus para nós, esse não é o plano de Deus para a sua igreja. Precisamos entender, queridos, agora pensando um pouquinho nessa questão das portas, que entrar nas portas que Deus está abrindo para nós é muito necessário. E precisamos entender que deixamos de entrar nas portas que Deus está abrindo, porque a nossa mentalidade muitas vezes é determinada pela pequenez humana e não pela grandeza de Deus.
Veja só, uma mentalidade que é determinada pela pequenez humana e não pela grandeza de Deus, impede que nós entremos nas portas que Deus tem aberto para nós. A porta está ali, Deus abriu e fala assim: entra nessa porta que eu estou abrindo para você. Mas muitas vezes essa mentalidade pequena, da pequenez humana e não na grandeza de Deus, nos impede de ir e chegar lá onde Deus quer que nós vamos. Olha só, querido, quero falar de uma maneira bem prática. Final de 2017, o primeiro contato telefônico que eu fiz que o presbítero Ciro fez comigo, quando essa igreja estava precisando de pastor, e quando eu estava precisando de campo, lá no final de 2017, por algo que tinha acontecido com essa igreja, que não estava nos seus planos, e por algo que tinha acontecido na minha vida, que não estava nos meus planos, o presbítero Ciro fez contato comigo, para me convidar para participar do processo eleitoral dessa igreja, e eu me lembro bem que ele me disse uma frase. Quando ele começou a apresentar ali, via contato telefônico mesmo, falar um pouquinho da igreja presbiteriana na Trindade, que eu não conhecia, ele me disse a seguinte frase: a igreja tem muito potencial, vírgula, mas ainda não aconteceu. Foi isso que ele disse, fecha aspas. A igreja tem muito potencial, mas ainda não aconteceu. E eu cheguei aqui, queridos, no início de 2018, vai fazer agora dia 6, um ano que eu desembarquei ali na rodoviária de Florianópolis. Eu cheguei aqui e pude constatar que, de fato, essa igreja tem muito potencial. Mas eu continuo perguntando, por que ela ainda não aconteceu? O que está faltando? Atravessar algumas portas, entrar pela porta certa, ter coragem para atravessar uma coisa chamada limiar, que às vezes nós ficamos ali, a porta está aberta, mas não atravessamos, é o limiar ali, que é o que de fato vai nos fazer passar para o outro lado. A igreja tem muito potencial, mas ainda não aconteceu. Fiquei com essa frase na minha cabeça. Nós vamos entrar no texto bíblico, queridos. Vamos entrar aqui no texto bíblico e perceber o momento dramático vivido por Pedro, o apóstolo Pedro, para nos ajudar nessa questão de entrar nas portas que Deus abre, de mudar a mentalidade e de, enfim, viver o plano que Deus tem para nós. Então vamos lá, para desenvolver essa nova mentalidade e atravessar as portas que Deus está abrindo. Olhando para esse texto, quero dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, queridos, é preciso, para abrir a mentalidade, para entrar nas portas que Deus abre, em primeiro lugar é preciso abandonar o paradigma convencional. Não estranhe ainda, quero explicar isso, quero que você entenda, mas essa é a primeira lição principal dessa noite. Abandonar o paradigma convencional. Mas é importante eu explicar que, quando eu digo abandonar o paradigma convencional, eu não estou me referindo, queridos, aos paradigmas antigos, confiáveis, sólidos e legítimos da nossa teologia e da nossa doutrina, que são os nossos alicerces. Não estou falando disso. Não se trata de abandonar os fundamentos da fé, quando eu estou dizendo nesse primeiro ponto que a primeira coisa para atravessar as portas que Deus abre, para mudar essa mentalidade, é abandonar o paradigma convencional. Não se trata da nossa teologia, da nossa doutrina, é bom deixar isso bem claro. Mas vamos entender isso então à luz do texto.
Não sei se você prestou atenção na leitura, mas vou tentar resumir novamente o que está acontecendo aqui. O apóstolo Pedro estava hospedado na casa de Simão, o curtidor, na cidade de Jope. Ele havia subido ao eirado, um lugar alto, para orar. Que bênção, Pedro orando, por volta, aliás, do meio-dia. Como já era a hora do almoço, Pedro era um cara bem faminto, pelo que a gente vê assim. Sempre estava querendo pescar, sempre estava querendo comer. Então a Bíblia diz, queridos, que quando ele estava lá, tinha orado, tinha sentido fome. A Bíblia diz que ele teve um êxtase, uma espécie de visão. E nessa visão, um objeto era baixado do céu, e ele identificou aquele objeto como um lençol. É mais ou menos como um lençol que está sendo baixado, seguro pelas quatro pontas. E quando eu leio esse texto, eu começo a imaginar, e tenho certeza que você também faz isso, e agora você está imaginando isso, o lençol sendo baixado. Ele começou talvez a imaginar o que tem desse lençol, o que eu vou enxergar, o que eu vou ver ali. E quando ficou no seu ponto de visão, ele de fato observou que nesse lençol, havia vários tipos de animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. É isso que a Bíblia diz. E aí então vem uma voz do céu e diz assim: levanta-te, Pedro, mata e come. Olha, queridos, a Bíblia diz que Pedro estava com fome. Isso faz parte da ironia aqui do texto. Pedro estava com fome e havia uma ordem do céu: levanta, Pedro, mata e come. Mas havia um problema. Certamente, Pedro identificou dentre esses animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, que a Bíblia fala, só as suas espécies, sua classificação, mas não cita os seus nomes. Com certeza, Pedro identificou que dentre estes animais estavam alguns que constavam na lista dos animais considerados imundos, elencados na lei de Moisés, encontrada lá em Levítico 11. Se você ler o livro de Levíticos, capítulo 11, você vai ver uma lista enorme de animais que eram proibidos e eram considerados imundos. Então, Pedro diz: não posso fazer isso. São animais imundos, Senhor. Está escrito lá na palavra, Levíticos 11, eu li muitas vezes: ao que Deus purificou, não consideres imundo. Ele até cita isso. E isso a Bíblia diz que se repetiu por 3 vezes. Sabe o que está em jogo aqui, querido? Não era o gosto gastronômico de Pedro. Não era uma lição sobre animais. O que acontece aqui é a quebra de um paradigma missionário. Tudo isso que acontece, essa visão que Pedro tem, o lençol que é baixado, os animais que estão ali, a voz do céu, o ensinamento, a repetição, tudo isso era para abrir a mente de Pedro para um convite que ele receberia logo em seguida. Porque enquanto Pedro estava incomodado sobre o significado daquela visão, alguns homens vindos da parte de Cornélio, um centurião romano, param em frente à sua casa, enviados por Deus com o intuito de levá-lo a Cesareia para compartilhar o evangelho com os gentios. Então eu quero aqui, queridos, dizer para você: uma nova porta estava se abrindo. Pregar o Evangelho de Cristo aos gentios. É aqui que está o cerne dessa lição. Um novo paradigma estava sendo estabelecido. A salvação não era mais apenas para os judeus, mas também para os povos pagãos. Uma nova mentalidade era necessário. Não os considerar imundos, mas dignos de serem salvos. Então vejam bem, 3 coisas importantes aqui. Uma nova porta estava se abrindo. Pregar o Evangelho de Cristo aos gentios, não apenas aos judeus. Um novo paradigma estava sendo estabelecido. Por isso que eu estou falando de quebrar o paradigma convencional.
A salvação não era apenas para os judeus, como era no Antigo Testamento, mas algo estava mudando, porque agora, a partir de Jesus Cristo, todos poderiam ser salvos, alcançados pela graça, e uma nova mentalidade era necessária, não os considerar imundos, porque senão o Evangelho ficaria circunscrito aos judeus. Por isso que Pedro tem essa visão, e diz assim, você não pode ficar pregando somente aos judeus, porque todos agora podem ser salvos através de Jesus Cristo. Então Pedro precisava mudar a sua mentalidade. Agora eu quero perguntar e responder: que implicações isso tem para as nossas vidas? Então eu quero dizer três implicações que isso tem para as nossas vidas. Essa lição primeira aqui de quebrar os paradigmas. Primeiro, devemos estar atentos às portas que Deus abre. Falando com vocês, Igreja Presbiteriana da Trindade, devemos estar atentos às portas que Deus abre. Mas estou falando também com todos que estão aqui, visitantes de outras igrejas. Devemos estar atentos às portas que Deus abre. Segundo, que implicações isso tem para a nossa vida? Devemos pensar a igreja, queridos, mais em termos dos não alcançados do que em termos das nossas demandas. Você prestou atenção nessa lição, querido? É muito importante. Nós devemos pensar a igreja muito mais em termos dos não alcançados. E quem são os não alcançados, queridos? A janela 1040, o Oriente Médio, a África. Eu digo para você, querido, que os não alcançados estão bem aqui nesse bairro. É só a gente ter coragem de olhar e enxergá-los, porque eles estão aqui. Deus está mandando os não alcançados aqui para estudar nessa universidade aqui, queridos. Os que vêm aqui na igreja são aqueles que já conhecem Jesus, e glória a Deus porque você vem, querido. E hoje à noite, depois do culto, quero que você nos ajude gravando um vídeo divulgando a nossa igreja. Bençam isso. Mas nós devemos pensar a igreja muito mais em termos dos não alcançados do que em termos das nossas demandas. Às vezes nós estamos muito focados nas nossas demandas. Eu quero que a igreja seja assim, quero que a igreja seja assado, quero que a igreja faça isso, quero que a igreja faça aquilo. Quando a gente está pensando nisso, a gente está pensando na igreja em termos das nossas demandas. Então vamos pensar a igreja em termos de missão. Esse é o paradigma convencional que nós temos que quebrar. E devemos, queridos, uma terceira implicação, absorver uma mentalidade missionária. Pedro deveria absorver essa mentalidade missionária. É para isso que aquela visão aconteceu, querido. Mas vamos lá. Vamos seguindo aqui, porque eu já estou entrando no nosso segundo ponto principal aqui. Então o primeiro é abandonar o paradigma convencional. Para você abrir a mentalidade, entrar nas portas que Deus está abrindo, você precisa abandonar o paradigma convencional. Mas em segundo lugar, você precisa abraçar a visão celestial. Abraçar a visão celestial, querido. Então nós devemos entender que nesse episódio, Pedro não tem apenas um êxtase psicológico, como nós poderíamos pensar, mas ele tem uma visão celestial, uma visão de Deus. Deus apareceu ali para mudar sua mente, para mover o seu coração. Pedro tinha uma visão humana, Pedro tinha um paradigma estabelecido, Pedro tinha um conceito tradicional, Pedro tinha uma formação religiosa muito boa, por sinal, muito forte, muito profunda, mas agora era hora de alçar voos diferentes. Era hora de entrar por novas portas que Deus estava abrindo. Era hora de deixar a famosa zona de conforto, que é uma frase que nós usamos aos montões, mas nem sempre estamos dispostos a deixar a nossa zona de conforto. Quando olhamos para Pedro, vemos que havia muito risco envolvido, havia um paradigma tradicional a ser quebrado, como eu já disse, uma coisa totalmente inusitada sendo feita, que era ir e pregar o evangelho aos gentios, a pessoas que muitas vezes eles odiavam como judeus. Pedro corria o risco de ser taxado como herege, Pedro corria o risco de ser repreendido pelos seus companheiros, mas Pedro vai, porque ele é obediente à visão celestial.
Então, querido, o objetivo principal dessa série de mensagens desse mês de fevereiro é refletir sobre uma porta que Deus está abrindo, chamada 2019. Eu te pergunto, quero que você pense nesta pergunta: em que 2019 será diferente? Pensa na sua vida, querido. Porque eu estou falando de 2019 aqui, olha, um mês já passou. Daqui a pouquinho passa 2, passa 3 e passa 12. Em que 2019 será diferente? Então deixa eu falar uma coisa muito importante e verdadeira. Sem mudança de mentalidade, a nossa vida continuará igual, dia após dia, até o final do ano. Sem mudança de mentalidade, queridos, nós chegaremos lá no final de 2019, uma porta aberta, enorme, escancarada, que Deus deixou para nós. Mas nós permanecemos com a mesma mentalidade, nós permanecemos com as mesmas práticas, e os resultados serão iguais. Então me deixe fazer um alerta. Algumas coisas muito problemáticas em relação à nossa mentalidade. Eu estou dizendo que a nossa mentalidade, pensa aí, na sua mentalidade, na sua cabeça, querido, na sua mente, algumas coisas muito problemáticas em relação à nossa mentalidade. Por quê? Ela é muito secular. Esse é um problema com a sua mentalidade, ela é muito secular. Quer saber mais? Ela é muito mais formatada pela cultura, que eu escrevi na semana passada, para quem estava, do que pela palavra de Deus. Só pegar o seu dia a dia, você vai ver isso. Sabe o que mais? Problemas em relação à nossa mentalidade, ela é mais carnal do que espiritual. Isso se reflete, sabe onde? Essa mentalidade que é mais carnal do que espiritual. Essa mentalidade, querido, que é mais formatada pela cultura dos homens do que pela palavra de Deus. Isso se reflete nos sonhos que nós temos. Sonhamos coisas baseadas na nossa mentalidade carnal e não espiritual. Isso se reflete nas prioridades que nós definimos. Isso se reflete nas buscas que nós empreendemos. O que estamos buscando, isso vai ser gerado pela mentalidade. E isso que ele vai fazer toda a diferença se você tem uma mentalidade carnal ou espiritual. Isso se reflete nas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia, na maneira como nós administramos o nosso tempo, queridos. Está se refletindo a mentalidade que nós temos, se ela é modelada pela cultura, se ela é modelada pela palavra de Deus. Isso se reflete na maneira, na forma como nós investimos o nosso dinheiro. Isso se reflete na maneira como nós educamos os nossos filhos. Isso se reflete na maneira como vivemos a nossa vida. Então, o que realmente fará diferença em 2019 é o seguinte: a sua mentalidade será definida pelo céu ou pela terra. Será definida pela palavra de Deus ou pela cultura? Será definida por você ou por Deus? Isso vai fazer toda a diferença neste ano. Mas o meu desejo, querido, é que você não apenas abandone o paradigma convencional, que eu já descrevi, que você pegue a visão celestial, mas em terceiro e último lugar, para mudar a mentalidade, para entrar nas portas que Deus está abrindo, é preciso também efetivar o comportamento missional. A ação de Deus aqui nesse texto acontece para quebrar um paradigma convencional, o paradigma de que a salvação era apenas para os judeus, de que o evangelho deveria ser pregado apenas para os judeus. A ação de Deus fornece uma nova visão, uma visão celestial. Pedro agora tem que se despir da visão na qual ele estava inserido,
que havia formatado, definido a sua vida até então, e tomar uma nova visão, visão celestial. Isso significa que ele iria perguntar: Deus, o que o Senhor quer de mim? E realizar isso na sua vida. E é exatamente isso o terceiro momento, que é produzir um comportamento novo. Esse era o objetivo principal de Deus aqui nesse texto. A partir daquele episódio, Pedro deveria passar a ter um olhar missionário. Pedro deveria passar a ter um coração missionário. E Pedro deveria passar a ter um comportamento missionário. Uma mentalidade missionária, um coração missionário, um comportamento missionário. Eu gosto da expressão, queridos, lá no meio do versículo 23, lá no meio diz assim: no dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Essa expressão, levantou-se e partiu com eles, e foi com eles. Aqui nós encontramos um Pedro obediente à visão celestial. Aqui nós temos um Pedro fazendo o que originalmente não fazia parte dos seus planos. Isso tem a ver com entrar nas portas de Deus, fazer o que originalmente não estava nos nossos planos. Aqui nós temos um Pedro deixando o Espírito Santo determinar a sua agenda. Olha, mas não é isso que eu tinha agendado para hoje, eu tenho outras prioridades. Não, a Bíblia diz que ele se levantou e partiu, foi com eles. Aqui temos um Pedro entrando na porta que Deus abriu. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa fazer isso. A igreja presbiteriana na Trindade precisa fazer isso. Identificar e entrar pelas portas que Deus está abrindo. E diante desses grandes desafios de Deus, que as portas que Deus abre representam para a nossa vida, porque quando a gente entra na porta que Deus está abrindo, uma coisa que às vezes a gente pensa é que vai ser assim, maré mansa, tranquilo. Não, querido, às vezes a gente entra na porta que Deus está abrindo, significa que vai ser luta, sacrifício, mas é ali que Deus quer que você vá, é isso que Deus quer que você faça. Mas diante dos desafios de Deus, então nós podemos apresentar nossas desculpas. E muitas vezes nós temos nossas desculpas. Diante dos desafios de Deus, nós podemos continuar nos esquivando. Diante dos desafios de Deus, nós podemos continuar fugindo muitas vezes, como sempre fizemos. E fizemos muito bem, ou pensamos que vamos nos esquivando de Deus. Mas também, queridos, podemos entrar pelas portas que Deus está abrindo. Podemos dizer: Deus, o meu plano não era esse, mas eu vou ser obediente ao teu plano. Deus, a porta que eu preferia não era essa, mas eu vou atravessar a porta que o Senhor está abrindo. Cada pessoa aqui precisa ter uma mudança de mentalidade muito importante. Uma mentalidade de buscar menos os seus projetos e se envolver mais com os projetos de Deus. Uma mentalidade de se preocupar menos com o que é temporário, que nós estamos nos preocupando todo o tempo, e nos preocupar mais com o que é eterno. Uma mentalidade para agradar menos a nós mesmos e viver mais para a glória de Deus. Terminando, sabe o que Deus espera de você em 2019? Que você tenha um comportamento missional todos os dias. Que você faça o que Pedro fez. Levante-se e vá. Levante-se e vá. Levante-se e vá. Levante-se e vá por Jesus. Se você acredita nos ideais do reino, então você precisa viver com um estilo contagiante lá fora, com um amor incondicional pelas pessoas, com uma mensagem poderosa, que é a mensagem do Evangelho, com os valores elevados, que são os valores do reino de Deus, ministrando a graça de Deus, que é o poder de Deus, o Evangelho da graça, aliás, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Um novo ano contém novas portas.
Um novo ano contém novas portas que exigem uma mentalidade diferente. Um novo ano contém novas portas que exigem uma mentalidade e comportamentos diferentes. Um novo ano contém novas portas que exigem uma mentalidade e um comportamento diferente para que não seja tudo igual outra vez. Então, como você quer terminar 2019? Para que não seja tudo igual outra vez, você precisa de uma nova mentalidade que traz novos comportamentos. Mas, sobretudo, nós precisamos entrar nas portas que Deus está abrindo para nós. Que seja assim, queridos, para a Igreja Presbiteriana da Trindade. Nós temos, por exemplo, pensando nesse ano, uma grande incógnita que é em relação ao local. Nós sabemos que não vamos poder continuar por muito tempo neste local. Nem sabemos ainda até quando. Mas sabe o que nós devemos confiar? É que a porta que Deus vai abrir vai ser boa. Amém, querido? Você crê nisso? E quando Deus mostrar essa porta, a gente tem que atravessar com toda a coragem. E a frase, uma igreja com muito potencial, mas que ainda não aconteceu, não pode determinar a nossa vida, embora ela possa ser verdadeira. Mas nós temos que quebrar esse discurso, temos que quebrar esse paradigma, temos que mudar essa mentalidade. E vamos ficar com essa parte da igreja com um grande potencial e sendo uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.